Bom, gente, hoje o nosso tema é reencarnação e resgate. A gente já faz hoje um tema livre, não um tema que está seguindo a sequência do Evangelho. Okay? Para a gente falar de reencarnação, nós estamos hoje reencarnados, né? Nós somos espíritos reencarnados. E o que é preciso acontecer para que a gente possa reencarnar? Alguém sabe dizer? Desencarnar, né? Então, digamos assim, o círculo da vida é esse. E quando a gente fala em desencarnar, para falar em reencarnação, eu queria primeiro falar em desencarnar. Quando a gente desencarna, o que acontece com o nosso espírito? Vai depender do quê? Da nossa elevação moral, da nossa ligação com Deus. Então a gente fala assim, alguns espíritos vão para o umbral, alguns espíritos vão para zonas inferiores, vai depender tudo do quê? Grau de evolução desse espírito. Como ele aceita a sua morte. Então vamos supor que a gente tem um espírito que tem algum grau de evolução. Vai passar pelo umbral? Vai. O próprio Chico Xavier disse que quando ele morrer seria para o céu, né? Então, mas olha, o céu é o centro espírita do umbral. O próprio Chico passou pelo céu, pelo umbral. Só que o Chico é um espírito de luz, né? Então a passagem dele lá foi muito rápida. E agora nós aqui, pobres mortais ainda imperfeitos, quanto tempo nós vamos ficar no umbral? Não sabemos. Eu não sei. Só sei que vai depender do quê? Da minha compreensão de mudança de plano, da minha evolução moral que eu consegui agora nesse momento que eu estou encarnado. É isso que vai amenizar esse tempo que eu vou estar no umbral. E quando a gente passa no umbral, quando a gente tem a consciência de que morreu, a gente se lembra de Deus, aí é o que acontece com a gente recebe a ajuda, vem as equipes de socorristas, nos resgatam e nos levam para onde? As ditas colônias espirituais, aonde a gente vai receber o quê? Vamos receber todo o auxílio que nós necessitarmos, tanto médico, como de amparo para entendimento das coisas que aconteceram com a gente até a gente chegar naquele ponto. Mas já visto, quem não viu o filme Nosso Lar, que pode ver que representa bem isso que a gente está falando. Então, quando a gente chega na colônia espiritual, a gente recebe este amparo, os cuidados médicos, a primeira coisa que a gente recebe, depois nós somos convidados aqui, nós somos convidados a trabalhar, a estudar no plano espiritual. Então nós vamos ter aqui uns trabalhos que nós vamos fazer de auxílio a alguns outros espíritos que possam estar necessitando. Nós vamos frequentar escolas onde nós vamos reaprender, porque a gente já aprendeu em outras encarnações, a gente esquece, né? Então nós vamos reaprender e nos prepararmos para o quê? Para uma nova reencarnação. E dependendo do grau de moral desse espírito, ele pode ter até a oportunidade de participar da escolha como vai ser seu corpo físico, quais as necessidades que ele vai ter no plano material. Tá? Então, o que é a reencarnação? A reencarnação é o processo pelo qual uma alma renasce em um novo corpo, proporcionando uma oportunidade de aprendizado e evolução espiritual. Então a reencarnação serve para isso, para nós, o nosso aprendizado e a nossa evolução espiritual. Veja bem como é sério. É uma coisinha, parece nada, né? Mas nós estamos aqui encarnados para evoluir. Deus é tão bondoso que nos dá várias oportunidades de reencarnação. E muitas delas a gente às vezes não aproveita. E o resgate, por sua vez, é o processo pelo qual um espírito
após a morte do corpo físico, renasce em um novo corpo, mas com responsabilidades de corrigir erros do passado e aprender lições valiosas. Então, nós temos essa oportunidade da reencarnação, né, desse aprendizado e evolução espiritual. Só que esse aprendizado, ele vai se dar através do quê? Através dos nossos resgates, através do nosso aprendizado com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Os problemas que surgem na nossa vida é para que a gente possa enfrentá-los, que a gente possa aprender com eles. Não é porque Deus quer nos castigar, Ele quer que a gente aprenda com eles. Tá? E tudo isso, né, esses dois conceitos de resgate e reencarnação, eles são interligados, pois a reencarnação oferece a oportunidade de aprender e evoluir, e o resgate nos dá a responsabilidade de corrigir o que a gente fez de errado. A reencarnação, a gente falando, nós estamos, como eu falei, a gente tem a oportunidade de participar, nós pedimos pelos problemas que nós vamos passar, pelas dificuldades que nós vamos passar, e quando a gente está reencarnado, a gente não lembra de nada disso, e muita gente reclama: ai meu Deus, por que você me castiga tanto? Por que isso só acontece comigo? A gente não lembra o que a gente pediu lá. Então nós temos que passar por essas dificuldades, problemas, com aceitação, com tolerância, com compreensão, para que a gente possa evoluir. E é esse que é o aprendizado, é a aceitação, tolerância, compreensão. E esse aprendizado é que faz com que a gente evolua moralmente. Como eu falei das provas que a gente pode escolher, por exemplo, eu posso escolher, lá no plano espiritual eu tenho consciência de que eu usei mal meu corpo em uma encarnação passada. Ou então, eu me suicidei tomando, por exemplo, um ácido. O que vai acontecer nessa encarnação seguinte? Eu posso pedir: olha, eu quero resgatar esse erro que eu cometi no passado, então, eu vi com os problemas de cordas vocais, eu não vou conseguir falar. É um resgate. Muitas vezes, o resgate pode vir através de um problema físico, de uma deficiência mental, né, deficiência física. Tudo são resgates. Às vezes a gente vê as pessoas, né, na rua, e a gente fica com dó. Ai, que dó. Não é dó, gente. É pedir para que esse irmão possa passar por esse resgate que ele está fazendo com fé, com confiança na vontade divina. A gente tem que parar, ajudar. Mas não é, sabe, aquele sentimento de dó: ah, coitadinho? Não é coitadinho, está resgatando. Então eu pedi que o espiritual envolva esse irmãozinho em amor, e fortaleça ele para que ele vença essa prova. Como eu falei, né, quando a gente reencarna, a gente esquece o passado. Então, o que eu fui em vida passada? Eu não sei. Mas eu deveria saber? Não. Porque se eu soubesse, pode ser que isso ia interferir na minha conduta, no meu presente, na minha evolução atual. Então eu preciso, no meu dia a dia, assim, conquistando essa evolução. E tudo que a gente aprende nas nossas evoluções está gravado, sabe, no nosso espírito. Então, muitas vezes você fala assim: ah, mas eu tenho, às vezes lembrança, parece, tem aquele que a gente chama de déjà vu, né? Acho que eu já vi isso. É alguma coisa que a gente teve no dia passado que está gravado. Aí a gente tem essa sensação. E com tudo isso, também Deus nos deu o que na encarnação? O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Né? O nosso poder de escolhermos. Podemos escolher o bem ou o mal. Mas qualquer que seja a nossa escolha, a gente vai ter que responder por ela. Então podemos dizer que existe a lei da ação e da reação, e da semeadura e colheita. Agora, por que eu estou falando tudo isso de morte, de
resgates, né? Lembrando, os resgates, nossos maiores resgates, sabe onde estão? Em nosso grupo familiar. Então, aquela pessoa da minha família com quem eu tenho mais problemas, é com essa pessoa que eu tenho que mais trabalhar com esse resgate. Eu tenho as dificuldades. Aqui a gente entra num outro ponto, né? A gente fala assim de relacionamento. Então, se é dentro do meu horário que eu tenho esses maiores resgates, então no meu relacionamento com o marido, com a esposa, com filhos, qualquer parente que seja, eu tenho um relacionamento no trabalho, eu tenho um relacionamento de amizades. E essa parte do relacionamento entra muito também porque, assim, na Casa Espírita nós tivemos aí muitas questões que o plano espiritual nos fala dos relacionamentos. O relacionamento das pessoas não deveria ser. Nós não estamos nos relacionando com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, da maneira que nós deveríamos nos relacionar. Então, a gente tem que procurar colocar, como eu falei, a compreensão, a tolerância, a aceitação no nosso relacionamento. Lembrar do que Jesus nos falou, do amor ao próximo. Então, é fazer ao próximo o que eu queria que fizessem para mim. Então, o meu próximo, o meu familiar, que estou tendo um problema, poxa, eu tenho que procurar compreender, entender o que está acontecendo. Pode ser alguma dificuldade temporária, pode ser alguma dificuldade que precise ser trabalhada, mas nós temos que melhorar essa parte de relacionamento. Às vezes nós explodimos dentro dos nossos lares, explodimos na empresa, xingamos, não aceitamos algumas coisas, mas nós nos colocamos no lugar daquela pessoa para poder entender ela. Muitas vezes não, né? A gente simplesmente estoura, acha que tem razão, e depois, mais para frente, aí, quando a consciência bate, é que pode cair a ficha. Então, gente, assim, toda essa aqui, de reencarnação e resgate, é para explicar o que é a reencarnação, o que é o resgate. Mas tudo isso está ligado, como eu falei, a relacionamento nosso. Se os nossos maiores resgates são dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, vamos mudar. Vamos procurar trabalhar mais a compreensão, a tolerância, a aceitação, o amor, porque isso é o que vai permitir que a gente possa estar melhorando no dia a dia. Isso vai nos trazer equilíbrio. Muitas vezes a gente está num dia irritado, chega, mas eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Muitas vezes alguém fez alguma coisinha que eu não gostei. E aquilo me deixou irritado, aí saiu descontando em todo mundo. Certo isso? Não tá. Então eu tenho que trabalhar essa minha tolerância, essa minha aceitação, me colocar no lugar daquela pessoa. Muitas vezes fala no relacionamento, por exemplo, de trabalho, supervisor e subordinado. Às vezes, quantas vezes o supervisor fica ali cobrando do subordinado um esforço maior dele, mas a pessoa já está dando tudo que ela tem. Então a gente deve se colocar no lugar da pessoa, falando, olha, eu tenho que entender que ele está dando o máximo. Vamos conversar o que nós podemos melhorar? Né? É tudo através da conversa, através do diálogo. Mas o importante é esse aqui. O plano espiritual está preocupado. Nos nossos grupos mediúnicos tem muito essa questão do relacionamento. Então é mais amor, mais paz, mais harmonia. Que é isso que nós precisamos e o mundo está precisando. Vamos vibrar pela paz mundial. Não é isso que nós precisamos fazer? Nosso planeta ele está se tornando um planeta de regeneração. Mas para que isso aconteça, o que é preciso? É preciso que a gente evolua moralmente. Se a gente não conseguir uma evolução moral, vamos lá, no nível que o plano espiritual deseja, o que vai acontecer conosco? A gente vai reencarnar, né? Só que essa reencarnação vai ser como? Vai ser no outro planeta de prova e expiação. Agora, se a gente atingir aquele nível mínimo de moral que a gente precisa, nós podemos ir para um planeta melhor.
coisas não serão tão perfeitas ainda, mas serão melhores do que o nosso planeta de hoje. Um planeta de regeneração. Então, gente, é a nossa mudança. Portanto, isso é nossa. Não é eu querer que ela mude, eu vou fazer a minha mudança. Então, eu vou procurar trabalhar mais a minha tolerância, mais a minha confiança com o plano espiritual, mais a minha aceitação, procurar amar mais o próximo. É isso que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então, eu puxei o assunto de reencarnação e resgate mais, porque também está falando dessa parte de relacionamento. Porque resgate, como eu falei, dificuldades são os problemas do dia a dia. Todos nós temos, não é isso? Todo mundo tem. Ninguém é 100% feliz. Porque a felicidade plena não existe para nós. Nós temos felicidade relativa. E essa felicidade, quanto mais a gente consegue estar fazendo bem, mais felizes nós vamos ser. Então, é muito importante a gente ter essa atitude de mudança. Então vamos procurar trabalhar esse lado para que a gente possa estar melhor. A gente semear hoje o bem, o amor, para que a gente possa colher tudo isso de volta no futuro.